Bom dia, queridos. Que hoje seja um ótimo domingo para todos nós, que seja um domingo de reflexão, em especial na parte da manhã, onde vamos ter o privilégio de falar do Cristo, de pensar no Cristo, de refletir sobre suas leis, seus ensinamentos, em especial seus ensinamentos e sua forma de ensinar, porque o tema vai ser Jesus, o pedagogo da humanidade. A gente vai começar então pela palavra pedagogia. É uma ciência que tem como objetivo o estudo da educação, o estudo da sua metodologia, as formas de aprendizagem, desenvolvimento da aprendizagem. E para a gente desenvolver isso, vamos pegar a etimologia da palavra pedagogia, que vem do grego, da palavra paidagogos, paidas, com referência à criança, e agoge, com referência a acompanhar e conduzir. Não sei se estou pronunciando certo, né? Não tenho conhecimento do grego, mas é só para a gente pegar a ideia e começar a pensar um pouquinho no que tem disso, né, da pedagogia com relação ao Cristo. E aí a gente vai pensar na humanidade enquanto criança e o Cristo como governador. Então, é aquele que nos conduz, é aquele que nos ensina, é aquele que nos orienta, né? E é aquele que é o mediador das leis para nós, que as traduz, que as traduziu, e é o mediador do Pai, né, de Deus, para conosco. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso, para a gente poder caminhar e pensar um pouco que a nossa linguagem, ela tem certa limitação. Quando eu vou falar com alguém, quando eu vou querer, quando eu estou muito empolgada, quando eu estou feliz, parece que falta alguma coisa que eu não consigo dizer tudo que eu penso e que eu sinto para o outro. Sempre parece faltar algo, né? Parece que eu não disse tudo. Essa é um pouco do que a gente pode ver da limitação da linguagem, não só enquanto português, mas em todo o sentido de linguagem, em todas as línguas, né? E aí, a nossa dificuldade um pouco é de traduzir algo para a nossa linguagem limitada, algo que a gente não conhece. Então, por mais que a gente tente dizer assim, é Jesus pedagogo, Jesus médico, Jesus psicólogo, Jesus filósofo, né? A gente não dá conta, nossa linguagem não dá conta da complexidade que é o Cristo, né? Nós ainda não temos noção de tudo que o Cristo é, né? Do seu significado. A gente só pode dizer hoje um pouco do que ele é para nós. E esse é o ponto mais importante, né? O que é o Cristo para mim? O que foi o Cristo para a humanidade? O que ele é hoje? Essa é a parte importante de se pensar no Cristo. E aí, na pergunta 271 do Consolador, Emmanuel vai dizer que não se poderá classificar o Cristo entre os valores propriamente humanos, por ser ele o elegível, né? O espírito mais inteligente que passou pela Terra, é mais puro. Então, assim, nós não compreendemos ainda o Cristo, porque não estamos no nível hierárquico, né, em termos de espiritualidade que o Cristo está. Então a gente tem que caminhar ainda um pouco para entender esse Cristo. Mas nós podemos buscar, né, e estudar e buscar Ele em nós para podermos cada vez entendermos um pouco mais. Aquilo que não sabemos é sempre um convite, né? O não saber é um convite para que se possa buscar algo. Então,
Essa é uma das propostas. E aí, para a gente caminhar, queria que a gente pensasse um pouco, então, por que que nós, por que o Cristo não trouxe todo o conhecimento para nós de uma vez? Por que foi preciso antes Moisés? Por que não foi nos entregue tudo? E isso tem muito a ver com a nossa própria limitação. Pensando no processo de aprendizagem, não se ensina algo para uma criança que ela não dá conta de aprender. Né? Porque, primeiro, ela não conseguiria, e segundo, que isso causaria um mal-estar bastante grande, né? Poderia causar um mal-estar nessa criança. Então, não dá para se ensinar uma matemática avançada para uma criança de 2 anos, né? É preciso que ela busque, né? Que ela elabore alguns conhecimentos, que ela adquira algum conhecimento sobre certas coisas, para que ela possa vir a aprender. É preciso que ela se desenvolva até fisicamente, né? Para que ela possa ter condições de aprender essa matemática ou qualquer outra coisa que sejam mais avançadas. Então, nós já compreendemos isso, né, em termos de desenvolvimento do ser humano. E aí, se a gente for pensar na questão espiritual, ela não passa muito longe disso. É preciso que a gente aprenda aos poucos. E aí, o próprio Evangelho, no capítulo 24, ele já vem nos trazer que se fosse dado ao homem tudo de uma vez, o assustaria de tal modo, ele ficaria tão confuso que ele não conseguiria absorver. Então, o Consolador vai trazer para a gente 3 aspectos, né, que aconteceram nesse desenvolvimento no histórico, né, que a gente viveu aí da humanidade. 3 aspectos importantes. O primeiro foi Moisés, que trouxe a justiça. O segundo foi o Evangelho, que trouxe o amor. E o terceiro foi o Espiritismo, que trouxe a verdade. Então, nós temos esses 3. E no centro desses 3, nós encontramos Jesus, que é a exemplificação do amor para nós. Então, esse conjunto é o que que nos traz hoje o ensino que nós precisamos para a nossa educação espiritual. Nós temos aí todos os elementos que foram nos dados no momento certo, no momento preciso, para que pudéssemos hoje ter um desenvolvimento espiritual, ter onde buscar, ter onde aprender, ter exemplos, né? Exemplos não só do Cristo, mas exemplo da própria humanidade, do que a humanidade fez de errado, do que a humanidade fez de certo. Enfim, nosso próprio histórico, né? A própria história nos ajuda muito a entender o processo que a gente vive e aquilo que nos falta ainda é adquirir, aprender, né? Desenvolver. Então, não dá para entregar tudo de uma vez. É preciso que cada um tenha um tempo de elaboração. E esse tempo, por mais que a gente seja uma coletividade, a coletividade tenha seu próprio tempo, a individualidade, né? O sujeito também tem o seu tempo de elaboração, de maturação, que a gente precisa respeitar. Né? Então, uns se desenvolvem antes, crescem mais rápido, outros não, e a gente pode ver isso até no corpo físico, né, de crianças que andam muito antes que outras, mas que nem por isso uma é melhor que a outra, foram só tempos diferentes, mas elas chegaram no mesmo lugar. E essa é a lógica da educação espiritual. Nós vamos aprender em tempos diferentes, mas chegaremos todos nos mesmos lugares, quer dizer, no mesmo lugar, né? A educação espiritual, ela é oferecida para todos nós, e todos nós vamos ser e somos capazes de aprender. E aí, para a gente dar continuidade, eu queria trazer para vocês, para a gente pensar, Paulo, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 9, versículo 22. Ele vai dizer para nós: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Essa frase de Paulo é a coisa mais linda. O que ele quer dizer com fiz-me de fraco para ganhar os fracos? A gente tem muitas vezes, a gente dá muitas vezes uma conotação para o fraco muito ruim. E a gente usa ela para julgar todos os outros. Mas Paulo, ele se fez de fraco para todos os amigos que ele tinha quando ele era senhor da lei e para sua família. Porque quando Paulo recebe o Cristo e cai do cavalo e se ajoelha, ele se entrega a Deus, ele se entrega ao Cristo, ele se entrega ao cristianismo, mas ele não se entrega só de coração, ele se entrega em corpo. Ele doa tudo que ele tem para aquele ser que aparece para ele. E aí, quando ele chega, para o seu pai, para sua família, para os seus amigos, tentando trazer isso que ele aprendeu e que foi para ele de uma grandiosidade, ele foi tratado como um louco. Ele foi negado por todos aqueles que amava. E aí, nesse momento, Paulo se faz de fraco para isso. Paulo entende que o conhecimento que ele tinha do Cristo ainda não era possível para essas pessoas. Elas ainda não conseguiriam compreender. E o Cristo já dizia, lá na parábola do semeador, de que os corações ainda estavam pesados, de que os corações ainda eram como pedras, pedregosos, no sentido de que não conseguiam ainda se sensibilizar uns com outros, com suas palavras, com seu exemplo, se sensibilizar com a vida espiritual. Então, Paulo se fez de fraco para aqueles que os amavam. Mas no momento que Paulo se faz de fraco, foi no momento que Paulo se fez mais forte. Foi no momento que Paulo teve mais coragem. E aí, no versículo 18, Paulo pergunta assim, logo, no versículo 18, nesse mesmo capítulo, que prêmio tenho? Que prêmio ele tem diante do Evangelho? E aí ele diz, que evangelizando proponha de graça o Evangelho do Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Paulo foi um senhor da lei, antes, e ele lutou muito contra o cristianismo. Então, ele tinha uma compreensão diferente antes. Então, ele crucificou muitas pessoas do cristianismo até que ele se converte. E aí ele coloca pra gente que evangelizando proponha de graça o evangelho do Cristo para não abusar do poder do evangelho. Para que não cometa os erros que antes ele cometeu. Mas aí também tem algo novo nessa frase, para que ele seja o evangelho, para que ele viva o evangelho, para que evangelizando ele viva dentro de si o evangelho. E aí logo embaixo no versículo 23 ele fala, e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele.
Porque à medida que Paulo espalha o evangelho, divulga o evangelho, ele vivencia esse evangelho dentro de si. Então, à medida que ele educa, né, ele é educado a não cometer os abusos diante do evangelho, a não distorcer as palavras do Cristo, a não distorcer, né, os 10 mandamentos, com os nossos próprios egoísmos, com as nossas próprias maneiras de lidar com a vida. Paulo nos traz um ensinamento gigantesco sobre como educar e sobre como educar tanto ao outro quanto a nós mesmos. Porque Paulo foi um evangelho, Paulo foi o servo. E aí quando ele diz que ele entrega, né, quando ele se entrega, quando ele se converte, e a gente diz que ele não se converte só de alma, mas também de corpo, é porque ele abre mão das convenções e de algum conforto e submete o seu corpo a tremendos desafios para que esse evangelho chegue àqueles que necessitam. Então são imensas caminhadas pelo deserto, são imensos trabalhos sem cessar, viagens longuíssimas, talvez pouca comida, né? E no final, o apedrejamento do próprio corpo, né? Em nome do Evangelho. E aí, voltando um pouco à frase do versículo 22, para que diz: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isso nos lembra muito Cristo. O Cristo que abriu mão, né, que ofuscou a sua luz para se pôr entre nós como iguais, né, para andar junto conosco, para caminhar junto conosco, para dirigir a palavra a nós, para nos ensinar alguma coisa, e nos ensinar alguma coisa mesmo quando ainda não éramos capazes de entender ou de compreender. Para que ele fosse vivo, não só há 2000 anos, mas para que ele fosse vivo hoje, para que ele continue vivo hoje em nós. Cristo se fez fraco como nós, né? Ele se ofuscou e ofuscou a sua luz, ele se submeteu à matéria, ele se submeteu aos desafios, né? Que não sei se para ele eram tão desafios assim, mas ele se submeteu a viver conosco diante de todos os nossos defeitos e a saber que muitos de nós não o compreenderíamos. E creio que ele veio sabendo que a possibilidade da crucificação era bastante grande. Então, ele veio sabendo que muitos os negariam e que nós não estaríamos com ele na propagação, né? Nós não estaríamos com eles como servos ou soldados do Evangelho. E aí, para a gente dar continuidade, eu queria trazer para vocês o bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Isso me lembra um pouquinho Pedro e Judas. Pedro, quando ele tira a espada para ferir o soldado, quando eles vão buscar o Cristo, né? Quando Cristo
vai ser preso e posteriormente crucificado. E aí Jesus diz: Pedro, embanhe sua espada. Embanhe sua espada, porque não é assim. Não foi isso que vos ensinei, né? A espada que o Cristo trouxe foi a espada do amor e da verdade. Cristo não teve medo de ser o enviado de Deus, mesmo diante daqueles que representavam o poder na terra. Então, essa era a espada do Cristo, era o amor e era a verdade, e também a justiça, né? Porque se Cristo se encontra no meio da justiça, do amor e da verdade, ele é o centro de todos esses, e a exemplificação disso. E por que Judas? Porque Judas, ele acreditava tão fielmente no Cristo, né? Ele acreditava em todo o potencial do Cristo, que quando ele traz, né, que quando ele faz uma certa denúncia, né, do Cristo, ele só queria que as pessoas pudessem conhecer o Cristo que ele conhecia. O poder do Cristo, o amor do Cristo, a capacidade do Cristo. E ele acreditava que se todos acreditassem, né, no Cristo, como ele acreditava, haveria uma transformação. Mas o ensinamento do Cristo não foi esse, né? O lugar do Cristo não foi o do lugar confortável, não foi o do lugar cômodo, não foi das convenções. O lugar do Cristo foi o lugar dos pobres, dos chorosos, dos aflitos, dos humildes. E o Cristo diz: eu não vim para todos. E acredito que naquela época o Cristo veio para bem poucos, pois poucos eram capazes de compreender os ensinamentos do Cristo. E talvez hoje poucos de nós ainda sejamos capazes de aprender os ensinamentos do Cristo. De aprender, não. De entender as palavras do Cristo. Mas não entender no sentido do saber, gente. É entender no sentido como Paulo entendeu. É entender no sentido de vivenciar os ensinamentos do Cristo. É entender enquanto corpo e é entender enquanto alma. E no Consolador, nós vamos ver uma passagem em que ele vai falar sobre a leitura do Velho Testamento e do Evangelho para as famílias. E aí ele vai traduzir: essa leitura é sempre útil, e quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que o ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível, que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde, esperar o seu florescimento e frutificação. Os frutos da educação nós só colhemos depois, nós colhemos a longo prazo. Hoje nós compreendemos melhor o que o Cristo disse lá atrás, há 2000 anos. E quando, por exemplo, a gente fala com uma criança e parece para nós que ela não escutou, em verdade ela nos escutou. Não esqueçamos que as crianças são espíritos eternos
E não só as crianças, mas os adultos também. São espíritos eternos. E aquilo que a gente fala para eles hoje, por mais que eles não consigam escutar agora, depois pode ser que eles escutem. E eu acho que vocês também devem ter tido a experiência com os pais e mães de vocês, de algo que eles ensinaram antes, mas que só veio fazer sentido muito depois. É o nosso período de florescimento, é o nosso tempo de florescimento que a gente falou lá no início, né? A gente precisa de um período de amadurecimento, de elaboração dos conhecimentos. Então, que diante, assim, desse momento que a gente ensine, que a gente tente passar para o outro aquilo que a gente acredita, né, aquilo que a gente acha o certo, que a gente não desanime, né? Que mesmo que o outro não nos escute, que a gente se coloque ali a dizer sempre que for preciso que ele escute, né? Sempre que ele quiser escutar, sempre que ele abrir para escutar. Que a gente possa dizer uma, duas, três, e que mais tarde nós vamos ver esse sujeito aprendendo, né? E trazendo e relembrando aquilo que lhe foi dito antes. Isso acontece tanto enquanto crianças, tanto enquanto adultos. Porque diante da desencarnação, nós vamos refletir sobre aquilo que fizemos. E diante do momento em que a gente vai envelhecendo, nós começamos a refletir também nas coisas que fizemos, na nossa educação, no conhecimento, em tudo aquilo que fomos adquirindo. Então, em algum momento, o ensinamento e a aprendizagem vai fazer sentido para todos nós. E até mesmo quando a gente pega um livro e a gente fala, cara, eu não estou entendendo nada. Se a gente entender alguma coisa, já é muito bom. E talvez quando a gente pega esse mesmo livro, depois de 1 ano, 2 anos, a gente pode compreender ele melhor, porque nós vivenciamos algumas experiências que nos dão os elementos para poder entender aquilo que lhe foi dito. E às vezes, quando a gente aprende mais um pouquinho e a gente retoma aquele livro, nós aprendemos mais um pouquinho ainda. Então é assim que nós somos. A gente vai estudando e vai aprendendo um pouco mais, às vezes das mesmas coisas que já estudamos. E como eu disse antes, assim, o não saber é uma das belezas da vida, porque significa que há muito a aprender e que há muitas coisas que eu ainda posso ganhar, buscar, me jogar, abraçar, né? Porque aquilo que você já sabe, você já sabe. Tá ali. É preciso que a gente busque o que a gente ainda não sabe, o que a gente não aprendeu. Só que a gente só consegue fazer isso quando nos colocamos mansos e pacíficos. Porque é quando a gente se abre para o conhecimento. E a gente só pode ser educador e ensinar e aprender à medida que a gente se coloca como fraco. É fraco não no sentido ruim, gente. Mas fraco é no lugar de igualdade. Né? Eu sou igual ao outro. Né? A criança que tem 2 anos pode ser um espírito tão velho quanto eu. Então, é nesse sentido que a gente se coloca. Né? É nesse sentido que Paulo está colocando e que ele vai dizer, né, que ele se fez fraco. E para a gente caminhar para o final, Paulo vai dizer assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato,
não como batendo no ar. E eu vou ler o resto, porque eu acho bastante bonito. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E mais uma vez ele retorna aquilo que ele diz, né? A gratificação por divulgar o Evangelho, por ensinar o Evangelho, é que com ele a gente aprende. Eu aprendo e com ele eu me coloco muitas vezes na educação, na minha autoeducação. Né? Com ele eu me corrijo, ensinando e tendo contato com ele que eu posso corrigir ainda os meus erros. Então é ensinando que eu aprendo. E aí quando ele diz, assim combato, não como batendo no ar. Né? Assim combato, não como dando tiro para qualquer lado, não como falando ao vento, não como entrando em embates físicos, embates de frente com o outro, discutindo, ofendendo. Não é desse lugar, porque esse lugar não vai me levar para... Essa posição não vai me levar para lugar nenhum. Mas se trata aí de uma autoaprendizagem, né? De olhar para si e se corrigir nos seus próprios erros, né? De vivenciar o Evangelho. E aí, vivenciar o Evangelho é refletir sobre as nossas próprias atitudes. Não é apontar para o outro. Talvez em momentos tão difíceis como a gente está vivendo, nós ficamos muito nervosos, muito exaltados, e a gente chega cheio de dedos, cheio de ofensas, a inquietude nos abate tão fortemente, a revolta, né? E aí, enfim, vivendo em pandemia, vivendo em época eleitoral, eu acho que isso toma uma proporção tão grande. E aí, o que Paulo está nos convidando é: seja você o participante do Evangelho, pratique o Evangelho em si, não combata com ar, né? Não gaste o seu tempo, que é tão precioso aqui na Terra, discutindo e levando a discussões que serão só ofensivas e te machucarão e machucarão o outro. E em muitos momentos, se faça como fraco, né? Se faça como aquele que não sabe. Escute o outro que está revoltado, que está em volta aos seus problemas. Escute o tempo da criança, que também já não aguenta mais ficar em casa. Escute o tempo do idoso, que não pode sair. Escute isso, né? Escute o outro, escute o que o outro está te dizendo. Entregue para o outro a mansidão e a sua pacificação. Entrega para o outro o silêncio, a calmaria, porque parece que isso está tão difícil da gente entregar para o outro. E é incrível, né? Que a gente se vê isolado, mas ao mesmo tempo tá tudo tão tumultuado, tá tudo tão cheio de coisa, a gente tá sem tempo para nada, né? Então entregue para si mesmo, entregue para o outro um tempo de paz, um tempo de calmaria, né? Um tempo de leveza, para que você não venha combater com o ar, para que você não venha a falar e a se machucar sozinho, né? Tome conta do seu corpo, tome conta do seu corpo, tome conta de você. E que a gente possa aprender, gente, diante de tudo que a gente está vivendo, né? E aí, uma coisa que o Espiritismo traz é esperança. Tenhamos esperança de que novas coisas virão.
e de que há um tempo em que as dores não serão tão grandes, em que os desafios não parecerão tão impossíveis. Então, acho que hoje o que eu deixo para vocês é algo que me motiva muito quando eu encontro no Evangelho, seja no Evangelho do Espiritismo ou na Bíblia. É quando eles falam assim, coragem, né? Ou quando Jesus diz, vá e pregue. Então, coragem para viver, coragem para aprender, coragem para se fazer evangelho, para deixar que esse evangelho penetre no coração de cada um de nós. Então, que Jesus esteja conosco com todo o teu amor, com toda a tua grandeza, com todo o teu carinho, muita luz e muita paz para o coração de todos nós. Que assim seja.